Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é André Guzzi, eu sou o vice-coordenador do curso de Administração Pública aqui da GV, e a ideia hoje é fazer uma apresentação geral sobre o curso, explicar um pouco sobre a grade curricular, as oportunidades que o curso oferece, né? Além de mim, hoje, eu convidei 4 alunos e ex-alunos da FGV, de Administração Pública, para compartilhar um pouco algumas das suas experiências, a trajetória que eles seguiram aí depois deles se formarem. Então, eu conto aqui com a presença da Olivia, da Beatriz, do João e da Sofia. Todos nós aqui concordamos em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizamos o uso da nossa imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da GV. A ideia também é que seja uma conversa, o importante aqui é que todos os presentes solucionem e tirem as suas dúvidas. Então, por favor, fiquem à vontade, sempre que vocês tiverem qualquer questão, coloquem aqui embaixo no Q&A, mandem as suas perguntas, ou se vocês tiverem interesse em falar também, vocês podem usar aí a função de levantar a mãozinha, que ao final do evento nós vamos ter uma parte aí dedicada apenas para ouvir as perguntas de vocês, tá certo? Então, como eu dividi aqui a apresentação? Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o curso, sobre a grade curricular, vou falar um pouco sobre as imersões, que é um ponto aí muito importante do curso, os alunos vão falar um pouco a respeito. E aí, seguindo isso, eu vou usar um exemplo de uma imersão que aconteceu no semestre passado, que foi sobre a coronavírus e estudar diferentes políticas sociais que foram implementadas na América Latina para responder à pandemia, como um exemplo aí de debates e questões que são abordadas no curso de Administração Pública. Depois disso, eu continuo com a apresentação de algumas das questões, e depois, como eu disse, a gente abre aí para que vocês respondam, para que vocês perguntem questões aí que vocês achem relevantes para o curso. Bom, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês. Então, para começar, um ponto importante para a gente entender, né, o curso de administração pública é por que administração pública, por que cursar, né, administração pública. Um primeiro ponto importante é que o curso de administração pública ele não é um curso bastante comum, no sentido de que a maioria das universidades elas oferecem apenas um curso de administração, em que eles abordam tanto temas da administração pública quanto privada, mas o curso da GV, né, a escola de administração da GV, ela é dividida em 2 cursos separados, né, o curso de administração de empresas, que teve, né, uma apresentação hoje no período da manhã, e o curso de administração pública. Esse curso de administração pública, ele segue uma lógica que, ao mesmo tempo que oferece todas as bases e os elementos de um curso de administração, né, introdução à administração, questões voltadas à contabilidade, finanças, marketing, ele aborda também questões voltadas à sociedade, à política, e uma tentativa de pensar e discutir a administração de uma maneira aplicada, né, para tentar usar esses instrumentos da administração para tentar responder a questões sociais. Então, quando a gente pensa em administração pública, a ideia é que as pessoas interessadas por esse tema são pessoas que buscam basicamente dois pontos principais. O primeiro é contribuir na solução de problemas complexos. Então, a gente discute bastante, né, durante o curso, como pensar e como discutir as questões que são mais complexas dentro da sociedade e todas as possíveis soluções
que nós podemos encontrar para resolver esses problemas. Sejam eles desde questões relacionadas à pobreza, desigualdade, mas também questões relacionadas à raça, gênero, questões voltadas para a política. Então, a ideia é sempre questionar todas esses problemas e como, através dos instrumentos da administração, nós podemos pensar e propor essas soluções, como, por exemplo, através de políticas sociais. E o segundo ponto aí de interesse dos alunos quando cursam a administração pública é pensar e gerar um impacto social. E um impacto social no sentido de gerar um impacto e promover uma transformação, né? E essa ideia de gerar impacto, ela também pode acontecer através de trabalhos no governo, ou seja, vocês seguirem uma carreira, né, ou um caminho em que vocês vão buscar a, essa possibilidade de gerar impacto social através de um trabalho no setor público, mas cada vez mais a lógica de gerar impacto social, ela permeia os diversos setores. Então, a gente tem um grande ramo, um caminho aí no terceiro setor, que busca essa possibilidade, né, de gerar um impacto social, e a gente tem cada vez mais também no segundo setor, né, nas empresas, esse interesse, né, através de responsabilidade social ou de quaisquer outros programas que buscam, então, promover esses tipos de impacto. Então, quando a gente pensa num perfil de aluno interessado no curso de administração pública, a gente está pensando exatamente nesses alunos que têm um interesse de tomar uma iniciativa, de transformar a sociedade e questionar as questões aí principais que elas são observadas e que vocês têm interesse, de fato, de gerar um impacto a respeito. Bom, com base nesses pontos principais aí que a gente entende como sendo os elementos, né, principais aí dos interesses dos alunos, nós temos dentro da GV, do curso de Administração Pública, uma grade que é bastante multidisciplinar, porque, conforme eu estava dizendo anteriormente, ela busca tanto promover e prover subsídios da administração, então esses instrumentos da administração para os alunos utilizarem depois de uma maneira aplicada em políticas ou programas que geram impacto social, mas também tem diversos caminhos voltados para estudar a própria sociedade. Então, nós temos aí diversas aulas que são relacionadas com economia, sociologia, estatística, ciência política, gestão, direito, relações internacionais, finanças. Então, nós temos uma grade que é bastante multidisciplinar, e além dessa grade que é multidisciplinar, ela também discute, né, questões mais voltadas para práticas, né? Então, existem aí disciplinas que focam mais em questões voltadas a entender a gestão para políticas, para o desenvolvimento de políticas do governo federal, do governo local, pensar na governança internacional e assim por diante. Então, o primeiro ponto, ou o primeiro elemento que a gente pode dizer sobre a grade do curso de administração pública é esse elemento multidisciplinar que é oferecido aí pelo programa. Além dessas disciplinas, né, além de uma linha ou de um conjunto de disciplinas que fazem parte de uma grade obrigatória do curso, todo semestre são oferecidas uma grande quantidade de disciplinas eletivas, e que recentemente houve uma reforma no curso, e essas disciplinas eletivas, dependendo da área que elas estão, se os alunos cumprem um determinado número de créditos para aquela disciplina, eles recebem um minor. O minor nada mais é do que uma área de especialidade que vocês terão e que vai estar aí destacado no seu histórico, né, e você vai ter um certificado disso. Então, por exemplo, né, as 4 áreas que nós temos aqui como eletivas. A primeira é de infraestrutura e planejamento urbano. Então, se você cumpre aí 12 créditos, né, de disciplinas, o que acaba dando uma média de 3 ou 4 disciplinas nessa área,
você no seu diploma, você se forma como administrador público com essa área também de especialidade. Pode ser análise de políticas sociais. A terceira é terceiro setor e empreendedorismo social, para quem tem interesse mais em seguir a área do terceiro setor e não necessariamente a área do governo, por exemplo. E relações internacionais, entendendo que relações internacionais é uma parte extremamente importante dentro da administração pública, né, seja no momento de pensar nas políticas que são implementadas, no financiamento dessas políticas, na troca ou cooperação de programas entre países. E esse minor das relações internacionais, ele pode ser cursado tanto na GV quanto na Universidade Torquato Di Tella, em Buenos Aires, na Argentina. Então, você passaria um semestre em Buenos Aires, cursando esses 12 créditos, e no momento que você retorna à GV, você conclui a faculdade com um minor tendo sido feito em outra instituição. Essa forma, então, ela foi uma maneira de garantir que quando vocês fazem eletivas, essas eletivas elas vão se combinar dentro de uma área específica de conhecimento, que são todas essas que eu mencionei. Além disso, um outro ponto interessante da reforma curricular que foi implementado recentemente no curso de AP é que agora vocês têm um semestre, é o 6º semestre do curso, que vocês ficam basicamente fora da sala de aula, e a ideia é que vocês participem de projetos aplicados. Então, a turma é dividida em grupos e cada grupo participa de um projeto desenvolvido por um professor, e vocês participam junto com o professor desde a criação daquele projeto, né, a elaboração, até a implementação e, se possível, já uma análise dos resultados. E pode ser, por exemplo, um projeto na área de educação numa determinada comunidade em São Paulo, ou na área de segurança pública, ou na área de saúde. Todos esses projetos, eles são uma maneira de fazer com que vocês aprendam a participar de projetos, né, de desenvolvimento, ou nos projetos de políticas sociais, participando de um projeto real, ao invés de aprenderem isso apenas no campo teórico. E quando a gente chega, né, nessa parte da prática com a teoria, o curso de AP, ele relaciona bastante essas duas áreas. Então, a gente parte do princípio de que, para que vocês tenham um conhecimento amplo sobre administração pública, sobre políticas públicas, sobre gerar impacto, é importante que vocês tenham o conhecimento teórico, né, que vocês tenham esse momento na sala de aula, mas que também vocês tenham bastante prática. E essas práticas no curso de AP, elas são voltadas em 3 imersões que nós promovemos aí ao longo dos semestres. Né? Nós temos a imersão federal, que é no 3º semestre do curso, nós temos a imersão subnacional, que acontece no 4º semestre, e a conexão Sul-Sul, que acontece no 5º. Então, só para vocês entenderem, a primeira imersão, que é a federal, é quando toda a turma, né, o 3º semestre, vai para Brasília e passa uma semana em Brasília, dentro de um determinado órgão público, estudando a formulação de uma determinada política pública, né? E todas as disciplinas desse semestre giram em torno de um treinamento, de uma experiência, de uma preparação para que quando os alunos cheguem em Brasília, eles já tenham um conhecimento básico, um conhecimento mínimo daquele órgão, daquela política, para poder participar melhor daquela experiência. Então, o primeiro exemplo, a primeira imersão, que é a federal, eu queria pedir para que a Bia pudesse fazer um relato breve aí de como foi a experiência dela. Legal, André. Bom, na minha experiência de imersão local, eu fui junto com a Olivia para o Ministério da Saúde, especialmente para o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV e AIDS. E eu não tinha muito conhecimento na época sobre esse tema, e foi muito interessante porque é uma área que o Brasil é referência mundial. E eu não tinha esse conhecimento antes, então foi tentar entender, putz, como o nosso país pode ser referência em um assunto que é tão complexo
E nessa experiência foi bastante intensa, porque a gente identificou vários departamentos do Ministério que trabalhavam junto para essa política. Então, desde jurídico até comunicação, até relações internacionais. E para mim, o que mais me marcou foi como esse ministério orientava políticas que a gente via na prática. Então, além de passar um período conversando com os gestores que estão mais no topo dessa política, tomando as decisões principais, a gente também visitou algumas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde em Brasília, e viu que, de fato, os equipamentos e enfim, as orientações que eles davam chegavam até a população. E essa comunicação é muito legal, e acho que Brasília foi o início para a gente entender como é importante, dentro do governo federal, ter um direcionamento de políticas que impactam a gente no nosso dia a dia. Muito legal, Bia. E, de fato, o departamento aí de HIV/AIDS do Ministério da Saúde é um departamento já quase parceiro nosso, né? Eles sempre recebem os alunos quando a gente faz a imersão federal, e é muito interessante também esse acompanhamento, né? Porque nós já estivemos acompanhando esse departamento em diferentes gestões, né, de governos, então é interessante também porque a gente consegue verificar o quanto está mudando, né, o formato, a estrutura dessas organizações, na medida que a gente volta para essas instituições e participa dessas imersões nos semestres seguintes. Bom, então isso acontece basicamente no terceiro semestre. No semestre seguinte, nós realizamos a imersão subnacional. Nesse momento, a turma é dividida em grupos de 10 alunos e cada grupo vai para uma cidade no Brasil. E a ideia dessa imersão é fazer com que os alunos acompanhem as secretarias, né, dentro da prefeitura daquela cidade e proponham aí possíveis soluções para problemas identificados durante a imersão. E o interessante da imersão local é que quando os alunos voltam para São Paulo, eles continuam trabalhando com aqueles problemas e propondo e estudando possíveis soluções a serem propostas. E no final do semestre, os prefeitos das cidades vêm para São Paulo para assistir às soluções que foram trazidas pelos alunos. E isso é muito interessante, porque a gente já teve vários casos de que, de fato, as prefeituras adotam as soluções que foram propostas por alunos, e, portanto, a gente cria uma imersão que é alunos do quinto semestre da faculdade já estão envolvidos na política pública, já apresentando soluções e soluções que já, de fato, estão sendo implementadas aí localmente. Então, para discutir um pouco, né, para contar um pouco a experiência, eu queria pedir para que o João contasse a sua experiência na imersão local. Gente, boa tarde. Não, enfim, na minha imersão local, na nossa época era no quinto semestre, acho que mudou agora, mas aí eu fui para Naviraí, que é uma cidade de 50 mil habitantes, no Mato Grosso do Sul. A gente passa uma semana lá e a proposta era que cada um do grupo acompanhasse uma pasta e acompanhasse o trabalho de um secretário durante uma semana. Eu fiquei alocado na Secretaria de Meio Ambiente, mas enfim, a gente abordou várias secretarias, tinha Educação, Saúde, Assistência Social, Gestão, Gabinete do Prefeito, e, enfim, acho que o que a local mais traz para a gente de experiência, pensando tanto na minha quanto dos meus amigos e amigas, é uma outra percepção do que é a administração pública no Brasil, né? A gente estuda administração pública dentro de uma escola, na Avenida Paulista, na maior cidade do país. A gente começa a ter como referência a ideia de prefeitura, a Prefeitura de São Paulo. Eu trabalho hoje na prefeitura, e essa é a construção, e essa é a referência de administração pública que a gente começa a construir para a gente. Então, quais os desafios da administração pública no Brasil? A gente não pode olhar para São Paulo e dizer que esses são os desafios, ou que esses são os limites, ou que essas são as potências. O Brasil, ele vai ter 90% de seus municípios nesse perfil de Naviraí, ou até menores. Cidades pequenas, e, ao mesmo tempo, municípios com muitas competências, né? Quando você vê que os municípios no Brasil têm muita coisa para fazer. E é muito doido chegar nesse lugar, numa cidade de 50 mil habitantes, e tentar entender
como se comporta uma administração pública local com tantas responsabilidades e numa dinâmica totalmente diferente do que a gente tem pela cabeça tradicional do que é o governo, do que é a administração pública. Então, acho que vem muito disso, assim. E, ao mesmo tempo, de entender como tem problemas no Brasil que são do Brasil todo. E que, seja em São Paulo, seja lá, a gente vai encontrar mesmos dilemas e mesmos desafios. Então, é muito isso de... Enfim, para mim, a Local foi muito isso de entender o que é comum ao Brasil, mas, ao mesmo tempo, como a gente vive dilemas e desafios muito específicos pela nossa diversidade e desigualdade regional também. Sim, muito legal, João. Na última edição que nós fizemos municípios, nós estivemos, por exemplo, em Barcarena, que é uma cidadezinha pequena no Pará, né, que os alunos tiveram que pegar barco para chegar na cidade, e que, na verdade, é uma cidade modelo da implementação dos ODS no Brasil, e que já ganhou diversos prêmios na ONU, diversos prêmios internacionais. Então, assim, é muito interessante também a gente ver experiências, né, que às vezes a gente até sabe pouco, mas que está acontecendo muita coisa interessante pelo Brasil, que é importante a gente conhecer e, de repente, até pensar a possibilidade de como transferir isso, né, essas políticas, essas medidas que dão certo para outras localidades. Nesse ano é um ano eleitoral, né? Então a gente mudou a imersão local, que são em municípios, para governos do estado. E a gente teve uma receptividade muito boa também, e está sendo muito interessante criar e organizar essas imersões em meio à pandemia, né? Que, na verdade, as imersões elas vão acontecer aí com estados, cada um teve uma experiência, né? Está tendo uma experiência diferente com a pandemia, mas eles estão aí bem abertos para apresentar para a gente durante essa semana as políticas que eles estão adotando, né? Ela vai ser virtual, né? Por conta da possibilidade da viagem, mas a gente vai para o estado do Amazonas, para o Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Esses vão ser os estados que vão nos receber. E aí, no semestre seguinte, que é o quinto, né, eu sei que quem está aqui presente, os alunos, eles faziam no sexto, agora é no quinto semestre as imersões, o que nós chamamos de Conexão Sul-Sul. A ideia da Conexão Sul-Sul, mais uma vez, a turma é dividida em grupos, e cada grupo de 10 alunos vai para outro país, né, do sul global. Na maioria das vezes a gente vai para países da América Latina, para estudar políticas públicas em torno de um determinado tema. E a ideia da Conexão Sul-Sul é basicamente olhar para políticas públicas que estão sendo desenvolvidas sobre um tema em outro país e pensar na possibilidade de troca. Então, o que o Brasil pode aprender com o que aquele país está fazendo e o que aquele país pode aprender com o que o Brasil faz em torno daquele tema. Então, por exemplo, nós já fomos para o México estudar políticas de gênero, né? A gente já esteve na África do Sul para estudar justiça de transição, para Cuba para estudar políticas de educação. Então, a gente já teve diversas experiências aí, sempre pensando num tema, né, e um país, e sempre olhando aí para o que de mais interessante ou mais relevante dentro de um determinado país que vale a pena ir o grupo e estudar, né? E nesse caso da Conexão Sul-Sul é entre 2 semanas e 20 dias que os alunos passam naquele país estudando aquele tema. E quando eu digo estudar, é tendo contato com professores, com pessoas do governo, com sociedade civil, organismos internacionais. A gente tem uma agenda bastante diversa tratando desse tema. Então, Olivia, se você puder contar um pouco da sua experiência na Conexão Sul-Sul. Tá bom, Guzi. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? No meu 6º semestre, no finalzinho, eu fui para o Equador com o João, inclusive, mais 8 colegas, e a gente ficou quase 3 semanas em Quito, né, que é a capital do Equador, estudando a política nacional de preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural do país. E eu acho que, enfim, a Conexão Sul-Sul é um dos momentos que a gente mais espera, assim, no curso, e eu acho que as expectativas, elas
elas têm um retorno, porque realmente é uma experiência incrível. Eu acho que a gente no Brasil, às vezes, se sente um pouco isolado do contexto da América Latina, e, de fato, eu acho que nós estamos isolados em muitos quesitos, então eu acho que essa é uma experiência muito interessante para a gente se reconectar, enfim, ou tentar se conectar com os nossos vizinhos e tentar entender um pouco como é que funcionam realmente tanto a estrutura de governo deles, como também a execução de políticas públicas que tem um respaldo um pouco semelhante ao que nós temos aqui. Então, enfim, a gente tem várias características socioeconômicas parecidas com os nossos vizinhos. Eu acho que é muito legal ter essa oportunidade de troca. Acho que é realmente muito, muito enriquecedor, assim, acho que dá uma visão também mais macro para nós, assim, tanto do que é gestão de políticas públicas no Brasil, quanto na América Latina e em países em desenvolvimento no geral. Então, acho que foi uma experiência muito incrível, a gente aprendeu muito, assim, e eu acho que o que é muito interessante de todas as imersões também, mas que eu acho que a gente sente de uma maneira mais forte na imersão Sul-Sul, é que é de fato uma imersão no sentido que, claro que a gente tem as nossas agendas, a gente visitou o ministério, conversou com vários profissionais da área, fez cursos em uma universidade de lá. A experiência, ela acontece o tempo todo, principalmente porque, estando já mais avançados no curso, né, a gente já tem um olhar um pouco mais voltado para o dia a dia, para, enfim, tentar entender mesmo quais são as questões da administração pública em geral no cotidiano. Eu acho que isso aparece muito claramente nessas 3 semanas que a gente fica. A gente, de fato, experiencia muito o país e aprende para além do que é a agenda específica da nossa política. Então, acho que realmente, assim, é um jeito, assim, né, a terceira imersão é muito a cereja do bolo, porque eu acho que tudo que a gente foi vendo ao longo de todos os semestres é compilado num outro país, mas, ao mesmo tempo, a gente está nesse país e está fazendo vários paralelos com o Brasil o tempo inteiro. Muito legal, Olivia. Sofia, você foi para outro país, né? Se você quiser contar um pouco a sua experiência também. Oi, sim, a Bia foi comigo também, a gente foi para a Colômbia estudar a política habitacional de lá, e foi muito legal, a gente ficou basicamente em Bogotá, mas foi muito legal que a gente também conseguiu dialogar com diversos níveis do Estado, então a gente olhou para a política nacional, como que ela era pensada, a política habitacional como um todo, a gente também conseguiu olhar uma parte de desenvolvimento urbano e plano diretor, e a gente também conseguiu chegar aí em alguns lugares, algumas adaptações em Bogotá que tinham sido construídas pelo Estado, conseguimos conversar com algumas pessoas também, alguns moradores. Então, eu senti que foi uma experiência bem completa, assim, de conseguir ver todo o ciclo, né, das políticas públicas, que é a formulação, implementação e avaliação. Conseguimos falar com essas pessoas e também fazer esse paralelo com o Brasil. E acho que, às vezes, também a gente estuda muitas políticas na GV, né, de políticas, por exemplo, europeias, ou até da América Latina, que têm resultados muito positivos, e a gente já pensa como trazer elas para o Brasil, né? Mas foi legal passar por esse processo de entender que as especificidades, às vezes, também são muito diferentes. Então, como que a gente pode pegar uma política que é super legal de um outro país e conseguir transportar ela para a nossa realidade? Então, foi muito legal. E acho que olhar também para um país vizinho da América Latina foi muito mais também de olhar essa troca. Então, quais eram as partes da política habitacional brasileira que era também muito positivo, e o que era da Colômbia, que era muito legal também, como que a gente poderia combinar isso numa realidade tão específica como é a do Brasil. Eu gostei muito mesmo, assim, da Conexão Sul-Sul. Legal, olha. Legal, Sofia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na... Sim, eu tô vendo que tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Em breve a gente vai tratar dessas questões, né? Eu vejo aqui que chegou uma questão sobre mercado de trabalho, alunos que desejam seguir carreira política. Daqui a pouquinho a gente vai tratar dessas questões. Aí eu gostaria só de comentar um pouco com vocês em relação ao que aconteceu no semestre passado, que nós já tínhamos planejado as viagens, os grupos já estavam divididos para irem para os países, quando, né, começou toda a situação da pandemia e que não era mais possível fazer a viagem, né, e que nós tivemos, então, que trocar
a experiência da imersão para algo virtual. E que, claramente, no começo teve um pouco, né, da resistência, da frustração, como todos que estavam planejando fazer coisas durante a pandemia e que teve que cancelar por algum motivo, né? E a ideia, então, que nós acabamos tendo para substituir, então, a viagem, foi tentar discutir e pensar nas diferentes medidas e políticas que estavam sendo adotadas por alguns países da América Latina sobre para responder ao coronavírus. E foi muito interessante, então, porque, no fim das contas, acabou sendo possível, através desse modelo virtual, que todos os alunos pudessem participar de todas as imersões, né? Então, a gente começou, por exemplo, com algumas pessoas que tinham um conhecimento geral da região. Então, a gente falou, por exemplo, com um representante da Organização Pan-Americana de Saúde, né, vinculada a Organização Mundial da Saúde, para falar um pouco sobre a situação da pandemia na América Latina, as principais preocupações que essa região tinha em relação a como ela iria enfrentar a questão da pandemia, tendo em vista que é uma região extremamente desigual em termos socioeconômicos, o que isso iria implicar, né, para os países, quais seriam as políticas que iam ser necessárias ser tomadas. Nós falamos também com alguns representantes de organizações regionais, então a gente falou com a representante do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, que naquele momento ainda não tinha nenhuma política ou nenhuma medida regional que estivesse aí pensando numa resposta entre todos esses países para responder ao coronavírus. Na verdade, estava sendo bastante isolada, né? Cada país tomando medidas específicas. Então, ela apresentou um pouco esse contexto. E depois disso, nós começamos a ter agendas específicas sobre cada um dos países. E o que foi interessante, deixa eu voltar aqui para a tela. Nós acabamos discutindo essas quatro regiões, né? Esses 4 países: Argentina, Chile, Colômbia e Peru. E que hoje nós, de fato, temos uma situação, né, quando a gente olha aqui para os dados de Johns Hopkins, que faz esse compilado dos países, dos 10 países onde tem mais casos, a gente tem vários países da América Latina, né? Brasil, Peru, México, Colômbia, Chile, logo depois aqui vem Irã, mas depois já está a Argentina. Então, de fato, a América Latina se torna um epicentro da pandemia e, portanto, é interessante estudar e entender as diferentes respostas que os países tiveram frente a essa questão. E um ponto que chamou a atenção é que, apesar da América Latina, né, ter uma característica ou características semelhantes em relação à desigualdade, um sistema de proteção social que é muito mais voltado para uma lógica contributiva, né, para aqueles que trabalham, que pagam impostos e que recebem algo em troca, mais do que um programa, políticas sociais de assistência, né, que acabou tendo, mas é mais recente na região, que todas essas características, né, apesar de serem em comum dentro da região, existem variações e existiram variações entre esses países para responder aí à situação. E alguns dos mecanismos, né, que nós identificamos dentro dessa imersão que explica essa variação em primeiro lugar, uma coordenação entre os diferentes atores do governo, então, entre o governo e oposição, né, no Congresso, por exemplo, ou entre os diferentes entes federativos, então, o governo federal, subnacional, e assim por diante. E eu acho que 2 exemplos aí que mostram essa diferença é uma divergência, uma falta de coordenação no Brasil, né, como a gente vem acompanhando aí nas notícias, e uma grande convergência na Argentina, em que todos os membros, até o Congresso, onde costuma ter uma divisão clara entre
governo e oposição, eles concordaram em atuar em conjunto, tendo em vista o caráter emergencial da pandemia. Uma outra questão aí que mostra, né, um outro mecanismo identificado são legados institucionais de política social. Então, quer dizer, os países que já tinham uma estrutura para chegar na população mais carente, para garantir aí uma assistência, eles conseguiram promover programas mais imediatos do que países que não tinham. E eu acho que uma comparação que a gente acabou fazendo aí nesse projeto, né, que a Conexão Sul-Sul acabou se tornando um grande projeto da turma, é o caso do Brasil, por exemplo, né, que já tinha todo o sistema da Bolsa Família, que acabou sendo utilizado como uma forma de implementar o auxílio emergencial, versus o caso do Peru, em que foi criado um programa parecido como auxílio emergencial, mas a falta de um sistema aí que ajudasse a população a ter acesso acabou causando diversos problemas vinculados a grande parte da população não ter conta bancária, a necessidade de várias pessoas terem que ir em bancos ou lotéricas para se registrar e para ter acesso, então, ao benefício, causando ainda mais aglomeração na população. Então, mostrou que um legado institucional, né, e já a existência desses programas, quando eles existem, isso facilita e auxilia os países a terem respostas mais imediatas. E uma outra questão é o tempo, né, da tomada de decisão para tomar ações aí mais rápidas e, como consequência, chegar na população e na implementação dessas medidas também. Então, quando a gente olha para os países da América Latina, né, os pontos que a gente chegou como uma variação grande entre eles, ficou basicamente entre essas três questões: a coordenação, o legado institucional e o tempo da tomada de decisão. Mas, além disso, um outro ponto que eu acho que é legal mostrar para vocês e que chamou a atenção durante essa experiência foram alguns programas que foram adotados por cidades dos países que a gente discutiu e que acabaram funcionando como cases para a gente discutir a função e o papel de administradores públicos na tomada de decisão em relação a certas medidas. Então, eu trouxe 3 só para apresentar para vocês e para vocês entenderem, então, como esses temas eles podem surgir através de um caso e que depois ele se desmembra e se torna aí um ponto para discutir questões teóricas que são relevantes aí dentro da área da administração pública. A primeira, que são essas 2 fotos que eu coloquei aqui, foi um caso que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, em particular, que uma vila, né, que lá nas favelas, as comunidades, a periferia são chamadas de vila, foi identificado como sendo um local de grande contágio, né, e um grande número de pessoas com coronavírus. Então, o que o governo da cidade decidiu fazer foi cercar essa vila, e aqui a gente vê o cerco mesmo, e também com policiais que não permitiam nem entrada e nem saída de membros dessa comunidade para se envolver ou relacionar com outras pessoas, ou de outras comunidades, ou da cidade, e assim sendo uma maneira de evitar aí a relação dessa população com o restante da cidade. Bom, isso já é um caso que faz a gente considerar quais são os pontos positivos ou as consequências que precisam ser levadas em consideração quando um programa como esse é adotado, né? Diversas considerações acabaram sendo ponderadas mais para frente, e, de fato, essa política mostrou que ela não fazia sentido ser adotada e acabou essa medida. Mas é importante a gente imaginar que, se nós fôssemos ali pessoas que estivéssemos sentados na mesa pensando nessa medida ou nessa política, ela faria sentido adotar? Quais são possíveis consequências negativas que uma medida dessa traria para a população que mora nessa comunidade, por exemplo? Né? Aqui eu estou fazendo uma pergunta retórica. Se a gente estivesse ao vivo, eu ia pedir para vocês se envolverem e pensarem mais a respeito, mas o pessoal aqui, Bia, Olivia, se vocês quiserem
participar também, a gente pode discutir. Mas acho que uma questão interessante é até pensar na lógica de um estereótipo, né, dessa população, porque como que a gente cerca uma comunidade carente, né, e isso não foi feito com bairros nobres, por exemplo, de Buenos Aires. A gente tem a situação de o que de acesso a políticas públicas essa comunidade tem dentro dessa comunidade, né, versus o que está fora. Então, todos esses pontos são pontos que são relevantes para a gente pensar a respeito quando essas medidas elas são tomadas. Uma outra medida que foi adotada pelo governo municipal de Bogotá, que é esse segundo desenho, foi um programa sobre como nós vamos fazer para a população, já que não é todo mundo que pode sair, nós queremos isolar, né? Foi decidido, então, que as mulheres sairiam de casa, ou elas poderiam sair de casa nos dias ímpares, e os homens poderiam sair de casa nos dias pares, né? Essa foi a proposta do governo municipal para evitar, para promover um maior distanciamento social. Era quase foi chamado de um rodízio de gênero na cidade. Foi uma das propostas que foram criadas na América Latina. A gente teve outros países, a Bolívia, por exemplo, implementou o fim do RG da população. Então, se a pessoa tinha o fim 1 e 2, ela não podia sair segunda-feira, e assim por diante. Então, eram diversas maneiras ou diversas alternativas para pensar ou propor esse distanciamento. Mas o que, mais uma vez, a questão de gênero implica numa medida como essa, né? Faz sentido pensar no gênero nessa proposta? Qual é a complexidade que entra? Quais são as outras questões que estão presentes numa decisão como essa, né? Aí a gente pode levar em consideração o papel do homem e da mulher na família, a gente pode pensar ou trazer questões de gêneros para discutir essa medida que também foi abordada. Enfim, existem vários pontos que precisam ser levados em consideração quando uma medida dessa é proposta ou é trazida. E um terceiro caso, que eu achei muito interessante, eu não conhecia, e foi um caso trazido por numa palestra de um professor do Peru, essa terceira pessoa aqui, com os dois homens no carrinho, no mercado, é dos mercados populares no Peru, que se tornaram grandes centros aí de disseminação do vírus. E o que aconteceu é que esses mercados, eles recebem grande parte da população que fazem compras nesses locais, e existia uma pressão muito grande da população para que esses mercados não fossem fechados. E por que existiu essa demanda? Uma situação no Peru que foi trazida na apresentação do professor é que apenas 20% da população tem geladeira em casa. Então, eles não têm como estocar alimentos. E isso faz com que a população no Peru tenha que ir no mercado com mais frequência do que uma população que, por exemplo, poderia estocar os alimentos em geladeira. Então, mais uma vez, isso se tornou um caso para se considerar ou se pensar como desenvolver essas medidas em relação a esses mercados populares, que são famosos tanto em Lima, né, na capital do Peru, como em todas nas grandes cidades do país, né? Então, como é que a gente conecta essa ideia de fechar locais ou reduzir número de pessoas que frequentam, se a gente tem um contexto que não permite uma limitação das pessoas indo para ou frequentando esses mercados. Então, quando nós pensamos, né, nessas medidas e nessas políticas públicas, nós temos sempre que considerar uma diversidade de questões que estão envolvidas. E isso um pouco é aquela questão dos problemas complexos que eu mencionei no começo da apresentação, né, que um administrador público tem que pensar em todas essas questões no momento de tomar uma medida como essa, e para que ela não tenha aí esses efeitos negativos que elas podem acabar causando, tá? Então, eu só quis trazer um pouco esses pontos para mostrar para vocês como essas imersões, elas trazem
algumas ideias, algumas questões que acabam sendo extremamente importantes, né, como ponto de partida para se pensar em como desenvolver políticas que tenham um efeito aí mais eficiente dentro da sociedade, tá? É isso, basicamente, que eu queria apresentar para vocês sobre essa variação do coronavírus. E agora eu queria voltar, então, sobre algumas outras experiências ou oportunidades que a gente oferece dentro do curso de AP. Então, trocando aí a chavinha, voltando para a apresentação do curso. Dentro do curso de AP, né, uma coisa que acontece entre as escolas da GV é que nós oferecemos a possibilidade da dupla graduação. Então, para os alunos que entram no curso de AP, eles podem, depois de já estarem dentro do curso de AP, fazerem também o curso de Direito ou o curso de Economia. E aí, ao fim de 6 anos, 7 anos, o aluno termina a faculdade com 2 graduações, né? Com a graduação de Administração Pública e Direito, ou Administração Pública e Economia. Eu não sei se alguém de vocês fizeram essa dupla? Não fizemos, mas tem uma pessoa da nossa sala que está fazendo. E só respondendo uma pergunta que não sei se você quer que eu responda, André. Por favor. Se você quiser responder. Vai lá. Mas alguém perguntou que estava pensando em fazer direito e depois administração pública. Tinham algumas pessoas que fizeram direito primeiro e estavam nas nossas aulas. Então, o que acontecia é que, se não me engano, com a dupla graduação, a pessoa fazia administração pública em 2 anos e um pouco. Isso, ela também fazia as imersões, ela também participava do curso normal, então acho que não precisa se preocupar com isso. Ela Sim. só fazia um pouco reduzido e pegava algumas equivalências, mas a gente convivia normal com ela. Exatamente, Bia, bom ponto. Quando você faz a dupla graduação, existe uma conversa entre as coordenações para fazer com que os alunos consigam adequar as exigências dos 2 cursos para que eles aconteçam aí ao mesmo tempo. Então, os alunos que são do direito, que estão fazendo dupla com a administração pública, eles têm aí os espaços para fazer as imersões, para conduzir aí todas essas atividades que são exigidas pelo curso de AP, né? E é o contrário também, né? Os alunos que precisam ter aí cumprir algumas atividades em economia ou direito, a gente acaba cedendo esse espaço também para que isso seja possível. Tá? Tem mais alguma pergunta sobre a dupla graduação, pessoal? Perguntaram sobre a dupla com economia também, mas acho que talvez já tenha respondido, né? É a mesma coisa. Então, tem um processo seletivo, porque existem vagas específicas, mas vocês vão saber o momento, né, a partir se eu não me engano, é a partir do 3º semestre que vocês começam a aplicar para a dupla graduação. E aí vocês vão começar a cursar mais para frente. Então, aí vocês optam para fazer a dupla com o direito ou com economia. Tá? E as vagas, apesar de elas serem restritas, elas variam de um semestre para outro. Então, dependendo da demanda, ela pode ter um aumento do número de vagas para ir para o direito e para ir para a economia também. Talvez só uma pergunta que acho que pode ajudar é o que escolher primeiro, né? Fazer a economia com a administração pública ou a administração pública com a economia ou a mesma coisa com o direito? O que vocês levariam em consideração para começar por AP e ir para a economia, por exemplo, ou vice-versa? Bom, acho que já te ajudando, então, com o que a Bia falou, eu acho que depende um pouco do que acho que talvez elencar um pouco a prioridade, né? Porque apesar de você conseguir fazer a formação completa, você faz a formação completa em menos tempo, né? Então, acho que depende um pouco do que você quer ter mais tempo para conseguir absorver, para conseguir conhecer, enfim, as pessoas, ter a sala, né? Porque acho que depois... quando você faz em 2 anos, você acaba tendo experiências com grupos diversos, né? E não fica só com uma sala. Não que isso necessariamente faça também uma grande diferença, porque também você já vai estar mais na reta final, acho, né, da graduação. Mas acho que isso talvez seja interessante, ter uma base do direito, por exemplo, e depois incrementar com conhecimentos da administração pública, ou ter uma base da administração pública para incrementar com o direito depois. E acho que é a mesma coisa com economia.
Mas isso é uma visão meio que de fora, porque eu não fiz nenhuma dessas duplas graduações, né? Uhum. E acho que tem um pouco essa perspectiva do que a Sô falou, de que em um curso é onde você vai construir mais sua trajetória dentro da faculdade, né? Se a gente for pensar, então, para além do espaço acadêmico, né? Então, da experiência universitária, um desses cursos, o seu primeiro curso, normalmente, é onde você constrói mais fortemente essa experiência, onde você vai ter uma turma fixa, onde você vai fazer seus amigos mas então mesmo, sei lá, quando a gente tem gente de direito nas nossas turmas, aquela pessoa continua sendo do direito, ou quando a gente está nas aulas do direito, a gente continua sendo de AP. Então, acho que é legal isso, assim, como identificação e como experiência universitária, o primeiro curso, ele normalmente ele é onde você experiencia mais e vivencia mais a GV. Mas, enfim, acho que isso de dupla graduação, gente, é uma decisão que acho que pode ajudar a escolher o curso, mas, na minha visão, ela vai vir muito da sua experiência universitária e das necessidades que você for sentindo depois de entrar na faculdade. Então, tem muita gente que entra e fala, putz, eu sinto falta de estudar isso, acho que eu gostaria também, vou fazer a dupla. Mas, enfim, acho que a GV oferece, a vida universitária oferece tantas oportunidades para a gente, para além da sala de aula, que construir essa trajetória ela muda muito. Então, a nossa cabeça muda muito durante a faculdade, e acho que muita gente que entra certo de que vai fazer dupla acaba não fazendo, muita gente que entra sem pensar que vai fazer dupla acaba fazendo. Então, também, assim, é isso também. Eu acho que uma tranquilidade em relação à dupla, que é assim, não, eu vou fazer quando chegar tal. Talvez faça, talvez não, porque entrar na faculdade acho que muda tanta coisa, muda tanto a nossa cabeça e as nossas perspectivas de vida, que é uma coisa tranquila, assim, acho que o legal de ter em mente putz, eu quero fazer AP e que legal que a GV pode me oferecer uma dupla com direito e economia. Acho que é mais nesse sentido do que já ter tudo desenhado a partir de agora, assim. Sim, e eu acho que só fazendo um complemento em relação ao que o João falou, eu não sei se já deu para perceber, ou enfim, se já ficou claro, mas gostaria de reiterar que o curso, ele é muito transversal e multidisciplinar, né? Então, claro que eu estou falando da minha perspectiva, para mim é muito natural pensar assim que, eu escolheria fazer AP e aí depois eu pensaria se de repente eu gostaria de ir para a dupla com direito ou a dupla com economia, baseado um pouco no que eu queria seguir. Mas claro que essa é a minha perspectiva de alguém que já, enfim, está dentro do curso, bastante avançada e tudo mais. Mas acho que, de repente, essa é uma coisa interessante para se pensar, assim, relativa à multidisciplinariedade. Eu acho que um outro ponto também que eu recomendaria para quem está interessado em dupla graduação, dentro da GV, já está pensando se vai para uma ou se vai para outra, é também entender um pouco melhor como é que funcionam as escolas, porque apesar da GV ser uma só, a escola de direito é bem diferente da escola de economia, que também é bem diferente da escola de administração de empresas e administração pública. Então, enfim, tanto a escola de economia quanto a de direito tem um método de ensino um pouco diferenciado, então acho que é legal também dar uma olhadinha nisso. Maravilha. Eu acho, assim, só para complementar esse ponto, né, eu acho que a primeira questão que a Sofia levantou é muito importante. A ideia de pensar na dupla graduação, tanto em direito quanto em economia, é para os alunos que têm interesse em cursar administração pública e entendem que essa segunda graduação ela vai servir aí como um subsídio para fazer um trabalho que surge a partir de um interesse na administração pública, né? Então, eu acho que pensando nessa lógica, ou nessa perspectiva, você consegue pensar um pouco melhor se você quer fazer administração pública e depois ir para essas outras duas carreiras, ou vice-versa, né? E aí, eu gostaria de responder uma questão que eu vi sobre transferência da administração pública na EASP para a EPPG, que é a Administração Pública de Brasília, e é a mesma coisa que acontece com a administração de empresas na GV. Existe um processo de transferência, né? Mas isso vocês têm que aguardar também um semestre, ele sai o edital, tem as vagas, e aí você aplica para esses processos, né? Não é algo automático, digamos assim. Vocês têm que esperar para fazer, né? E tem que, enfim, tem prova escrita, tem prova oral, é um processo de transferência interno, mas ele é todo estruturado aí para as pessoas que acabam tendo interesse no meio do percurso aí de ir para outra escola de administração, outro curso de administração. Bom, voltando então para as outras oportunidades, além da
das sala de aula, a gente tem convênio com outras 2 faculdades de administração pública. Uma é a Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, e a outra é a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que, através desse convênio, os alunos podem passar um semestre cursando aquela faculdade, e no momento que eles voltam para São Paulo, eles validam as disciplinas que foram cursadas lá. Então, vocês conseguem terminar a faculdade em 4 anos, mas tendo a experiência de um semestre em outra faculdade, em outra cidade no Brasil. Então, assim, tem várias pessoas que fazem. Nas salas de aula costumam ter pessoas de Belo Horizonte ou da UDESC que também vêm para a GV como parte desse intercâmbio entre as faculdades, e acaba sendo uma experiência interessante também para conhecer outras pessoas, outros professores, ter outras disciplinas fora daquelas que são oferecidas pela grade de AP na GV. Vocês conhecem alguém que fez esses intercâmbios? Conhecemos. João quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Tem 2 pessoas na nossa sala que fizeram em semestres diferentes. E eu acho que é muito legal, porque acho que o André vai falar também de oportunidades de intercâmbio, que são super legais. E como a GV oferece tantas possibilidades de intercâmbio internacional, às vezes a gente fica, putz, mas eu vou para outra escola dentro do Brasil e, gente, vai, é muito legal. A Fundação João Pinheiro, que é onde as 2 pessoas da nossa sala fizeram, ela é muito referência no tema de administração pública. Tem, por exemplo, um tema que eu gosto, que é habitação. O déficit habitacional é feito pela Fundação João Pinheiro, então é muito legal ter essa troca e ver como eles estão inserindo a administração pública em outros lugares do Brasil. Eles voltaram muito com a cabeça aberta, as pessoas que fizeram, e foi super legal, recomendo. E acho que um olhar interessante para isso é um pouco do que os cursos de administração pública no Brasil são super recentes, né? A gente hoje tem acho que tem mais de 100 cursos no Brasil, mas são muito recentes. Acho que o da GV é o mais antigo, e você tem principalmente desde o boom das federais, a partir dos anos 2000, que começam a surgir cursos de administração pública no Brasil. E acho que esse olhar de lembrar que não é só a GV que está estudando administração pública, e lembrar que não é só a GV que está construindo referências acadêmicas e teóricas para esse mundo no Brasil é muito legal. Na época, eu participei do diretório acadêmico da GV, e na época a gente começou a participar muito de encontros nacionais de estudantes de administração pública. Então, a gente pegava 20 horas de ônibus até Porto Alegre, 50 alunos da GV para passar um feriado lá, juntar gente de Brasília, do Norte, do Nordeste, acho que a gente juntar mesmo vários cursos de administração pública e começar a discutir como é que vocês estão vendo isso em São Paulo, como é que vocês estão vendo isso na Paraíba, como é que vocês estão vendo isso em Brasília. Então, esse olhar as referências e o pensar a administração pública no Brasil está para além da GV e está para além de São Paulo, eu acho que é muito legal, assim, e na minha trajetória enriqueceu muito o meu olhar sobre a administração pública e sobre quem é o estudante de administração pública no Brasil também. Então, acho que esses intercâmbios, eles podem contribuir bastante para isso. Eu acho que além dessas diferenças regionais, acho que cada faculdade também tem um caráter específico, né? E acho que os alunos, eles tendem também a setores diferentes. Acho que na GV, a grande parte dos alunos acaba indo para o terceiro setor, ou inclusive para empresas, em responsabilidade social, por exemplo. E na Fundação João Pinheiro, eu acho que existe um caráter mais forte do setor público. A maioria das pessoas que vão lá vão se tornar funcionários públicos. Então, acho que também é legal para entender um pouco dessas diferentes possibilidades. Acho que um caráter diferente dos próprios alunos, né? Exatamente. E como a Bia mencionou, além dessas oportunidades aí em outras faculdades, a GV oferece diversas oportunidades internacionais, né? Então, basicamente, existem 2 caminhos principais aí para você cursar, para você cursar aí pelo menos parte do programa no exterior. Então, a gente tem o duplo diploma, que é um convênio com a Universidade da Bocconi, em Milão, na Itália,
em que os alunos da GV passam 3 anos estudando administração pública aqui na GV e 1 ano na Bocconi, e no final de 4 anos os alunos concluem com o diploma da GV e um diploma na Bocconi de política de governo e política internacional. A Olivia esteve aí na Bocconi, voltou recentemente de lá, então, se você puder contar um pouquinho também da experiência de fazer esse duplo diploma, como é que foi? Posso sim. Bom, gente, então eu e a minha colega que foi comigo fomos as primeiras pessoas do programa, né? Um pouco cobaias nesse sentido, mas enfim, tenho coisas muito boas para falar, assim. Esse curso, apesar dele chamar Política Internacional e Governo, como o Guzzi falou, ele tem uma pegada um pouco mais voltada para a ciência política aplicada, e que é um tema que particularmente me interessa muito. Então, assim, para mim, realmente foi um ano muito proveitoso, porque eu acho que, apesar de ter sentido um pouco de falta, assim, digamos, do que a gente tem na GV normalmente, assim, serem matérias realmente bastante focadas em políticas públicas, bastante focadas no Brasil, eu acho que foi legal ter essa oportunidade de ter contato um pouco com uma outra visão da área pública e das ciências sociais também. E, como eu mencionei, assim, por ter esse caráter um pouco mais aplicado, porque a Bocconi ela é uma faculdade essencialmente de economia. Então, esse curso de ciência política, ele é fundado, sobretudo, por economistas. Então, a pegada das aulas realmente é mais voltada para a aplicação de métodos quantitativos. E eu achei que isso me agregou bastante. Acho que fez uma combinação muito legal com o que eu tinha visto até então na GV. E eu acho que também me permitiu ter um pouco mais de contato com essa parte da academia, assim, que, enfim, a gente também tem ao longo do curso, mas eu acho que foi uma experiência um pouco mais imersiva mesmo nesse mundo. E eu acho que é muito interessante para ter contato com pessoas de outros países também, porque o curso de lá, ele é todo feito em inglês, e ele é pensado para realmente agregar tanto italianos quanto alunos de outras nacionalidades. Claro que a grande maioria é de origem europeia, mas de qualquer maneira acho que acaba tendo uma mistura interessante, assim, de outras nacionalidades. Eu acho que um pouco nessa linha, assim, de pensar também, enfim, nos duplos diplomas, nos intercâmbios nacionais, acho que é legal também de ter contato com pessoas que vêm à área pública ou as ciências sociais, a ciência política sob uma outra ótica, tanto os alunos quanto os professores. Então, eu acho que é uma experiência muito proveitosa nesse sentido, assim. Eu acho que para quem tiver interesse em ter uma experiência internacional mais robusta que o intercâmbio, eu recomendo bastante. Acho que a Bocconi também é uma faculdade muito internacionalizada, então eu acho que tem vários eventos. Enfim, claro, de novo, um pouco dentro do espaço da Europa ainda, mas de qualquer maneira tem muita coisa acontecendo lá o tempo todo, tem vários eventos, enfim, até personalidades públicas do próprio governo italiano também fazem bastante evento lá, então acho que foi uma experiência muito, muito positiva para mim. Eu recomendo, assim, para quem tiver interesse. Legal. Além da do duplo diploma, que os alunos aplicam a partir do 5º semestre e eles começam a fazer a partir do 7º, existem também os intercâmbios. O intercâmbio é muito mais amplo, então a GV tem convênios aí com mais de 100 universidades espalhadas no mundo, e que os alunos aplicam a partir do 3º semestre e começam a fazer intercâmbio a partir do 5º. Eles passam um semestre na universidade. E a vantagem de fazer o intercâmbio com universidades parceiras é que as disciplinas que são feitas nas universidades, depois elas são facilmente validadas na GV. E aí elas entram e contam como créditos das eletivas, por exemplo, que vocês precisam fazer aí para se formar. A Bia foi para a Áustria? Eu fui para Viena. Para Viena, exato. É para contar um pouco? Sim, sim. Tá bom. Depois a Ali pode me completar que ela foi para Madrid, já deu um spoiler. E a Sofia acabou de voltar de Reims, que é perto de Paris, também pode contar um pouco. Mas Legal. intercâmbio foi uma experiência super legal para mim. Eu nunca tinha tido contato com estudantes do mundo inteiro. Para mim foi muito novo. E uma coisa que foi muito importante para mim foi escolher uma faculdade que tinha matérias de administração pública.
Então eu vi coisas diferentes que eu não tinha visto, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre finanças sustentáveis, que foi super diferente, não tinha tido contato com coisas assim aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma matéria sobre políticas sociais, por exemplo, que foi super legal, porque tinha pessoas do mundo inteiro que viam coisas que eu tinha de uma perspectiva muito do Brasil, desde assistência social até seguro-desemprego, enfim, tudo de um jeito diferente. E isso era muito legal. Tinha pessoas que o professor sempre perguntava como é licença maternidade no Brasil, na China, nos Estados Unidos, e essa troca foi muito, muito rica. Eu guardo memórias e também amizades, que acho que é uma coisa super legal, tipo, é uma relação. Ficar 6 meses com essas pessoas ajuda você a construir vínculos que eu nunca tinha tido com pessoas do mundo inteiro. Então, eu recomendo muito, foi bem legal. Legal. Surgiram duas questões relacionadas a experiências internacionais e bolsa. Acho que já vale a pena a gente responder essas questões, para depois a gente entrar na parte de carreiras, que é uma questão que também está sendo bastante perguntada aqui. Para os alunos com bolsas não restituíveis, se os programas internacionais são cobertos pelo benefício. Bom, existe o fundo de bolsa e ele auxilia os alunos para fazerem as viagens. Mas, nesse caso, a gente tem tanto bolsas que são restituíveis, quanto existem algumas bolsas que são oferecidas aí, como a Bolsa Santander, por exemplo, que aí os alunos podem fazer experiências internacionais. Então, a gente tem alunos bolsistas que ganham bolsas também, com aí provando a necessidade econômica, para financiar as suas experiências, tá? Mas isso precisa, então, entrar num processo seletivo dentro da GV. Mas essas oportunidades, elas sempre aparecem. Então, é algo que existem essas possibilidades. E em relação à questão, a Júlia Reginato perguntou, tem algumas dúvidas quanto aos alunos bolsistas, se existem restrições para os alunos como esses, e se algum de vocês são. Eu não sei se vocês são bolsistas ou restituíveis, mas, muito brevemente, a gente tem os dois tipos de bolsas, né? As bolsas não restituíveis, que são as bolsas de necessidade econômica. Então, assim que vocês entram na faculdade, comprovando a necessidade econômica, vocês são elegíveis para essas bolsas. E tem as bolsas restituíveis, que vocês não têm a necessidade econômica, mas que, ao invés de pagar integralmente a faculdade enquanto vocês estão cursando, vocês pagam a faculdade depois de um ano que vocês já estão trabalhando. Então, dessa forma, fica menos pesado pagar toda a mensalidade durante a faculdade, mas vocês espalham isso para mais tempo. Não existe nenhuma restrição para essas pessoas. Então, as oportunidades, elas são as mesmas, as viagens, as imersões, por exemplo, todos os alunos bolsistas acompanham e fazem parte dessas experiências, né? Se não for se as bolsas que são dadas, elas não são suficientes para isso, existe, então, o fundo de bolsas em que vocês podem aplicar para ter um tipo de financiamento para fazer essas viagens, tá? Queria falar um Vai lá, pouquinho. Sofia. Boa. Seria muito legal se a gente tivesse aqui também algum aluno bolsista, acho que para falar, mas eu gostaria de falar, assim, com base no que eu vivi dentro da faculdade, eu acho que isso tem mudado bastante, acho que tem ficado cada vez mais fácil, acho que, claro, que é um desafio estando na GV e conseguir custear todas essas coisas, mas a gente vê, assim, quando a gente chegou, que era, acho que uma coisa mais tímida, que era uma ou duas pessoas, por exemplo, bolsistas em cada sala, e inclusive com o cursinho da GV, o cursinho popular, acho que isso aumentou bastante e tem cada vez mais uma organização muito forte dos bolsistas dentro da GV. Então, acho que algumas coisas que antes eram mais difíceis de conseguir, por exemplo, esses auxílios para a imersão, enfim, outros espaços que às vezes estavam limitados, isso tem mudado bastante por causa dessa organização, e acho que a GV tem, de alguma forma, conseguido ser mais aberta para bolsistas, que é muito legal. Então, de verdade, não desistam, acho que existem muitas possibilidades também de auxílio, e é isso, assim, acho que tem melhorado bastante. Não, com certeza, não desistam.
a gente tem, de fato, como a Sofia falou, as novas turmas, elas são muito diversas no sentido socioeconômico, mas é exatamente isso que a gente quer. A gente entende que essa diversidade é importante, né, pela inclusão, pelo fato de ter esses alunos cursando administração pública, mas também é importante para o curso, né? É isso que a gente defende e a gente quer, então, estimula e incentiva todos vocês aí a virem estudar com a gente. A gente tem uma turma recente que tem uma porcentagem muito grande de alunos que são bolsistas na sala e isso torna o curso ainda maior, muito mais rico e muito mais interessante. Então, questões econômicas, financeiras, não devem ser aí um entrave, uma dificuldade para que vocês cursem a administração pública na GV. Tá bom? Bom, eu vou correr, que o nosso tempo já está se esgotando, e eu gostaria de falar sobre a questão, a carreira profissional. Uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui, que foi mandada, é qual é o mercado de trabalho para administração pública. A administração pública, ela abre aí vários caminhos, né? Então, uma pessoa que se forma em AP, ela pode estudar desde o setor público, né, promover, seguir uma carreira política, até ir para o setor privado, ou seja, trabalhar, de repente, na área de responsabilidade social de uma determinada empresa, mas entre essas duas áreas existe uma multiplicidade de áreas que um profissional de administração pública pode atuar. Então, pode ser relações institucionais, concessões público-privadas, análise de risco, pesquisas, fundações, fomentos, ONGs, empresas estatais, enfim, existem uma diversidade de áreas e caminhos que são adotadas ou que são tomadas pelos nossos alunos. O último censo que foi realizado pelo Centro de Carreiras, que foram dos alunos que saíram da GV em 2019, a gente tinha um total de 85% dos alunos terminaram a faculdade já empregados ou que conseguiram emprego no primeiros 6 meses depois de formados. E esse número é um número muito grande se a gente compara aí a escolas de administração em geral. E depois de um ano, todos os alunos já estavam posicionados, né? Ou seguiram a carreira acadêmica, mas todos estavam aí já seguindo alguma carreira. Então, é importante vocês levarem em consideração que justamente por vocês terem esses dois elementos, né, de formação, né, de administração e também de conhecimento da área pública, isso abre para vocês mais oportunidades. Isso não limita, né, não restringe, isso amplia as possibilidades que vocês têm. E um dos motivos de eu ter convidado especificamente aí o João, a Beatriz, a Sofia, é pelo fato deles estarem em áreas, ou terem seguido áreas diferentes da profissão. Então, aí é o último relato que eu vou pedir para vocês fazerem, antes da gente fechar, mas que eu acho que é importante para, tendo em vista aí a maior parte das perguntas serem em relação a isso. Vai lá, João, por favor. Beleza. Bom, então acho que vou começar a contar um pouco da minha trajetória. Eu me formei no fim do ano passado, em AP na GV, e já estou... Na verdade, eu estagiei na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, e estou agora trabalhando lá em um cargo comissionado. Acho que isso é legal de ter como base. São dois caminhos para você trabalhar no governo principais, né? Um é quando você presta concurso, e aí você é alocado numa carreira. Outra é ser contratado como cargo comissionado, que são cargos de indicação política. Na Prefeitura de São Paulo, os cargos de indicação política vão até níveis bem baixos, então tem muito cargo de indicação disponível, e isso acaba sendo uma entrada mais rápida do que a entrada de concurso. Acho que, dado o momento de crise do país, é um momento em que a administração pública, no geral, diminui os concursos, diminui essas possibilidades, e aí a entrada como comissionado acaba sendo mais viável, assim. Enfim, e para mim, acho que essa decisão vem... Quem me conhece, né, as meninas estudaram comigo,
Eu sou um cara que fiz AP e gosto muito de Estado, então acho que desde que eu entrei tem uma perspectiva muito forte de que se a gente quer encarar os nossos maiores dilemas e problemas complexos e públicos da coletividade, a gente precisa colocar o Estado em jogo, né? Não dá para a gente tentar resolver sem colocar ele como ator central e sem discutir como é que a gente constrói estados mais inteligentes, mais democráticos, mais participativos, mais alinhados às perspectivas locais e às realidades com as quais eles dialogam, mais eficientes, enfim, como é que a gente fortalece o Estado para garantir uma melhor prestação de serviços públicos e uma melhor organização da sociedade. Então, para mim, eu sou um cara, e acho que aí vocês vão ver que tem perfis muito diferentes no curso, eu sou um cara que sempre gostei de estudar mais isso dentro do curso, as minhas matérias, as eletivas que eu fui escolhendo sempre foram voltadas a olhar para o Estado e para a administração pública como organização mesmo. E, enfim, estou trabalhando hoje, então, na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, com a gestão dos canais de atendimento SP156, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece, mas muita gente não conhece também. Então, eu participo da gestão de uma central, da maior central telefônica pública da América Latina, de um portal de mais de 1.000 serviços públicos municipais, digitalizados ou não, e de um aplicativo de solicitação de serviços públicos. E, enfim, tem sido uma experiência bem legal de é isso, você está, de repente, participando da gestão de uma cidade de 2 milhões de pessoas, e acho que, como eu trabalho com um volume muito grande de atendimentos, a central atende, por exemplo, 30 mil pessoas por dia, é muito doido que, às vezes, numa segunda-feira, eu criei uma estrutura de agendamento para, por exemplo, para as pessoas se inscreverem. A gente criou na prefeitura possibilidade das pessoas agendarem para terem ajuda na hora de solicitar o auxílio emergencial, porque muita gente estava tendo problema com o aplicativo. E aí, então, era uma segunda-feira, você cria essa estrutura de agendamento, na quarta você já tem 30 mil pessoas agendadas para um serviço desse. Então, acho que, para mim, trabalhar na prefeitura está sendo muito essa sensação da administração pública como uma potência muito grande de transformação, né? E o Estado ele tem braços muito grandes, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem uma legitimidade grande para trabalhar esses grandes projetos de transformação, e estar lá e trabalhar em nome do fortalecimento disso, para mim, tem muito esse sentido, assim, a gente isso, é esse sentimento de que o Estado ele é um espaço de potência muito grande. E tenho tido uma experiência bem legal lá e pretendo seguir carreira como servidor público por enquanto. Legal, vou trazer um pouco de contraste da trajetória do João. Eu também trabalhei na prefeitura e eu concordo super com o João, é um ambiente super rico de transformação. Eu estagiei por 1 ano na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com políticas de empreendedorismo, foi super legal, é um tema que eu não tinha conhecimento. E é isso, assim, você vê o impacto na ponta. Mas quando eu me formei, eu preferi seguir uma carreira no terceiro setor, porque eu ainda não conhecia, eu queria ver um pouco o outro lado da moeda, como ONGs que não têm esse impacto, como o Estado tem, não tem a proporção que o Estado tem, também podem ajudar a gerar um impacto na sociedade e também são uma forma de participação super importante. Então, faz 2 semanas, é super recente, eu comecei a trabalhar numa ONG que chama Vetor Brasil, que é uma ONG que tem como foco a criação de um pipeline, que a gente chama que é uma rede de pessoas engajadas com o setor público. E o nosso principal programa é um programa de trainees do setor público. Acho que, inclusive, esse programa é super legal, porque ele permite que pessoas de outros estados trabalhem no setor público de diversas localidades do Brasil. Então, você, sendo de São Paulo, você pode trabalhar no Maranhão, no Amazonas, isso é super legal. Se você tiver interesse, acho que vale a pena pesquisar, porque é um outro jeito de entrar no setor público. Mas, especificamente, o que eu faço nessa ONG é fazer a captação de recursos, que é uma coisa que é super específica do terceiro setor, que é como mostrar como a gente faz impacto, como comprovar os resultados que a gente tem para conseguir doações que permitam que o nosso trabalho continue. É uma coisa super desafiadora, super nova para mim, acho que isso é uma coisa legal de falar também. Eu entendo muitas preocupações com carreira e eu fui exatamente essa pessoa quando eu entrei na faculdade,
mas acho que é legal ter calma e saber que administração pública, às vezes, você vai descobrindo aos poucos o que você quer fazer e lugares diferentes para fazer. Eu não sabia que existia captação de recursos direito quando eu entrei em AP, e agora eu estou trabalhando com isso. E eu acho que é um campo muito dinâmico. Tem várias ONGs que são criadas, foram criadas há pouco tempo. O próprio Vetor Brasil, que é onde eu trabalho, foi criado em 2015. Então, tem muita coisa para vir, tem muita inovação que a gente pode ajudar. E eu recomendo muito entender mais dos dois lados. Mas então, falando um pouco da minha trajetória, e pegando um pouco, acho que do que a Bia falou, eu acho que quando eu entrei, eu estava procurando muito, porque a gente também teve algumas palestras com pessoas que tinham se formado, entendendo um pouco dessa trajetória, e eu estava muito procurando esse caminho trilhado já, né? Qual que seria o passo a passo e onde que eu ia querer chegar. E eu comecei a entender que não existe um caminho pronto e perfeito para cada um, e tem muito mais a ver com ir trabalhando as coisas que a gente gosta dentro da faculdade, e a partir disso a gente vai descobrindo. Então, eu acho que as minhas experiências dentro da GV fizeram uma diferença imensa. Por exemplo, as entidades, inclusive o TCC, como um teste, né, do que a gente gosta de fazer. E aí algumas coisas foram muito legais e outras eu fui percebendo que não era mesmo do meu interesse. E aí, participando da ITCP, que é uma das entidades, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a gente trabalhou muito com as próprias cooperativas nesse processo de incubação, então de ajudar no plano de negócios e com metodologias participativas. As oficinas de pesquisa que o curso tem também são muito legais e ajudam a gente a poder ir para diferentes espaços da cidade, conhecer iniciativas locais, o CAPG também, enfim, são muitas gírias, mas os gírias não, siglas. Sim. O CAPG é o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, que eu participei como residente de pesquisa e trabalhava no Mboimirim, que fica na Zona Sul, com uma metodologia de pesquisa participante, junto com iniciativas culturais lá. Então, com tudo isso, eu comecei a perceber que o que eu gosto mais de trabalhar é com a sociedade civil, sendo sendo no governo ou sendo no terceiro setor, e com a mobilização comunitária. Então, aí no meu TCC, eu trabalhei com isso, eu trabalhei durante 1 ano e ainda tenho trabalhado com a Amparar, que é a Associação de Mães e Familiares de Presos na Zona Leste, e entendendo como fazer a articulação entre sociedade civil e governo, fortalecendo a ação política desses grupos para que, de fato, ele chegue e se conecte com uma rede que é criada pela administração pública, e isso tem sido muito, muito legal. Eu trabalhei também no Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, com captação de recursos. Diferente da Bia, não gostei muito dessa área, mas assim, foi muito legal trabalhar para ter essa noção de que, primeiro, a ONU não é impossível, quase não me candidatei, achando que também não ia dar, e foi um aprendizado internacional muito interessante. E aí agora eu tô procurando mais ligado a isso de mobilização comunitária, articulação, gestão de projetos sociais e no ciclo de políticas públicas que eu falei. Então, eu acho que existem muitas possibilidades, existem muitos temas que é muito legal poder se aprofundar nessas oficinas que a gente tem. E acho que é isso. Ótimo. Muito obrigado, pessoal, pelos relatos. Eu acho que é muito esclarecedor, assim, ver, enfim, ouvir de quem passou pelo processo, né, ver esses caminhos diferentes. Eu acho que isso ajuda bastante aí as pessoas né, a pensar sobre seguir essa carreira na administração pública. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria só falar muito breve sobre o processo seletivo, que nesse ano vai ser um pouco diferente, né? Ele vai ser online, né? Vocês vão fazer por computador. E só para vocês lembrarem, a data do exame, a prova é no dia 22 de novembro, né? O vestibular. Então, vocês têm aí as datas de inscrição que já estão abertas e vão até 6 de novembro. O envio dos documentos, né, também até o dia 11 de novembro. E depois da primeira fase, que é uma prova dividida entre uma parte de múltipla escolhas e uma parte escrita, que é redação e interpretações do Brasil, tem aí os classificados para o exame oral, que acontece também esse ano, no dia 17 de dezembro.
Além do vestibular, um outro caminho é pelo Enem, e como a gente não vai ter tempo de esperar o Enem, que vai acontecer só no ano que vem, nós podemos considerar as notas do Enem dos anos anteriores, dos 2 últimos anos. Então, se vocês já tiverem realizado o Enem, né, estão aí buscando prestar vestibular novamente, vocês podem reutilizar essas notas. Então, o envio das notas, né, o envio dos documentos é até dia 4 de dezembro, mas os selecionados do Enem também vão para a segunda fase, que é o exame oral. A ideia do exame oral é conhecer um pouco mais os alunos, entender os interesses de cada um para cursar a administração pública. E, por fim, além do Enem e do vestibular, existe a opção de entrar pelo processo seletivo de exames internacionais, que segue datas diferentes. Existem algumas provas que são específicas. Se vocês tiverem maiores questões sobre os exames internacionais, vocês podem mandar aí para esse e-mail da Coordenação de Administração Pública que foi mandado no chat para vocês. Agora, uma outra questão importante para vocês saberem é que vocês podem tentar entrar pelos 2 processos, pelo Enem e pelo vestibular. Então, vocês não precisam ir apenas por um caminho. Se vocês tiverem interesse, vocês podem usar os 2 caminhos também no processo seletivo. Provavelmente vocês vão ter mais questões sobre isso, mas qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a coordenação. A gente fica bastante contente aí de responder as perguntas e encaminhar aí para alguém que, caso vocês queiram conversar, algum aluno, ex-alunos, a gente faz essa ponte para vocês também, tá bom? Então, eu agradeço muito aí vocês terem assistido, acompanhado a apresentação. Quero agradecer a Olivia, Beatriz, Sofia, João, por terem participado aqui comigo da apresentação, e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Muito obrigado. Deixa eu só dar uma olhada aqui em duas... só respondendo 2 questões que surgiram aqui. Vocês podem tentar pelos 2 modos, né, pelo Enem e pelo vestibular. Não, a carta de motivação, vocês entregam a mesma, tá? Vocês não precisam entregar cartas de motivação diferentes se vocês prestarem pelos 2 processos. Acho que é isso. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, e qualquer questão estou aí à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.